A paz do Senhor a todos, irmãos. Eu vou esperar a ver quem se conecta. Eu convido de verdade a todos, em nome de Jesus. Que seja Deus glorificando-se hoje, né? Eu preciso falar algo importantíssimo para a Igreja do Brasil, né? Especificamente para a Igreja brasileira. Amém. Glória a Deus. Bom, boa noite a todos, irmãos e amigos. Em nome de Jesus. Eu tenho um pouco vamos dizer assim, não me distanciado um pouco, que parado não, enquanto a transmissões de pregações ao vivo e fazer live, né? E realmente isso tem sido um tempo puxado para mim, né? Um tempo acadêmico, né? Um tempo de estudos. E realmente eu deveria estar estudando nesse horário, né? Mas o meu coração está como o coração do profeta Jeremias, né? Quando a gente tenta parar um pouco, quando a gente quer parar, quando a gente não quer falar no nome do Senhor, né? Quando a gente quer se dar um tempo no nome do Senhor, né? Quando a gente se quer dar um tempinho para não falar nada, para não pregar nada, para não dizer nada, né? Mas existe realmente um fogo ardente, um fogo que não pode ser apagado dentro de mim, né? Dentro de nós, no meu caso. Existe esse fogo, né, de indignação, né, do Espírito, desse fogo queimando do Espírito Santo na minha vida. Eu sei que eu deveria estar estudando, né? Eu sei que eu posso dizer assim, humanamente, quem sou eu para dizer algo. Mas como eu já falei em alguns vídeos anteriores, já faz tempo, o meu chamado em si, meu chamado profético, né? Eu sou missionário, né? Profeta, para a glória de Deus, né? Chamado e enviado para esta nação brasileira. Então, a minha mensagem, né, geralmente, será sempre direcional para a igreja brasileira, para o povo de Deus que está aqui no Brasil, né? Em nome de Jesus. Também faço obra de evangelista para pregar a palavra para aquele que não conhece, para aquele que está desviado, para aquele que precisa se voltar para o Senhor. Mas, irmãos, como missionário, como profeta do Senhor, eu creio que a entidade, né, que precisa voltar para Deus, de verdade, de coração puro, genuíno, chama-se a própria igreja brasileira, sabe? Começando desde cima para baixo, desde aqui para todo o corpo, desde a cabeça até o último, né, dedinho do corpo de Cristo, que é a igreja. Amém? E você e eu sabemos que isso é verdade. Você e eu sabemos que o corpo de Cristo, né, não está funcionando como deveria funcionar. E você diria para mim, mas quem és tu para julgar? Não estou julgando o corpo de Cristo. E se eu estivesse julgando o corpo de Cristo, eu julgaria segundo a reta justiça de Deus, que é a palavra de Deus. E é nessa palavra, é nessa justiça que hoje eu vou falar para a igreja brasileira, para o povo de Deus, né, para os meus irmãos, né, em nome de Jesus Cristo. E me faço responsável pelo que vai sair da minha boca, me faço responsável como um homem de Deus, como um homem fraco, como um homem pecador, falho que sou, mas como filho de Deus, como ungido do Senhor, amém? Como aquele que também porta o Espírito Santo sobre a sua vida, amém? Em nome de Jesus, eu estou aqui para falar para vocês.
Mas eu quero ler a palavra de Deus para vocês. Eu quero ler a palavra de Deus como um todo, sabe? Aqui no livro da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. É uma palavra de Deus para a igreja, é uma palavra de Deus para a liderança, é uma palavra de Deus para obreiros, é uma palavra de Deus para cristãos, é uma palavra de Deus para crentes, é uma palavra de Deus para mim, é uma palavra de Deus para a família, é uma palavra de Deus para uma nação santa. É a palavra de Deus. E eu vou ler, amém? Eu não vou dizer capítulo, mas eu vou começar, amém? Eu vou começar do capítulo 2, né? Em nome de Jesus. Eu vou trazer o capítulo, a partir do capítulo 2, mas do versículo 14. Eu vou ler sem parar. Eu somente disse a referência para que vocês saibam de onde eu vou começar. Em nome de Jesus, né? De onde eu vou começar hoje a leitura dessa palavra. E eu vou ler mal, eu vou passar o capítulo 3, eu vou passar até o capítulo 4, né? E quando eu parar, você vai entender a mensagem. Porque, irmão, a Bíblia tem que ser lida como tem que ser lida. A Bíblia não é uma revista, a Bíblia não é qualquer livro. Você tem que aprender a ler a Bíblia como é a palavra de Deus. Antigamente, essa carta de Paulo para Timóteo não tinha divisões, não era uma carta. Né? Não era um capítulo, era uma mensagem. E na verdade, essa carta é uma mensagem de Deus. É uma mensagem de Deus para a igreja, para o povo de Deus, para mim, para você. Sem divisões de capítulos, sem divisões de versículos, é uma mensagem só, é um conteúdo só para a igreja, para líderes, para pastores, para presbíteros, para todo aquele que invocar o nome do Senhor. Agora, especificamente, eu falo em nome de Jesus para o Brasil. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Amém, irmãos? Eu não sei quantas pessoas vão receber essa mensagem, eu não sei quantos vão compartilhar, eu não sei quantos vão se identificar, eu não sei quantos vão aceitar, eu não sei quantos vão reconhecer, eu não sei quantos vão se realmente espelhar nesta palavra, eu não sei se você vai identificar alguém, eu não sei se você mesmo vai se identificar nesta palavra, eu não sei, irmão, se você vai ser totalmente honesto com Deus e com você mesmo para reconhecer que a palavra de Deus é uma verdade e que esta palavra é um reflexo da igreja brasileira, de como está funcionando o corpo de Cristo no geral. Eu não estou falando de denominação, de uma rede de ministérios a nível nacional ou ministerial, não. Eu estou falando da igreja do Brasil, amém? Da igreja brasileira como um todo, seja pentecostal, batista, renovada, presbiteriana, luterana, mas a igreja cristã evangélica protestante, aquela que invoca o nome do Senhor, aquela igreja que crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, aquela que crê nos dons, aquela que crê nos 5 ministérios, aleluia, que foram constituídos por Deus. E dentro desses 5 ministérios eu venho falar como ministério profeta, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E me faço responsável, eu vou repetir, em nome de Jesus. Você depois pode criticar, detonar, rebater a mensagem. Irmãos, eu não vou te responder, né? E se eu responder, tem que ser Deus me guiando, tá bom? No caso, tá bom? Porque a palavra de Deus, a mensagem de Deus não é para contender. Eu não quero contender contra o povo de Deus, porque é meu povo, né? Mas como o profeta Ezequiel, como o profeta Jeremias, muitas vezes falaram da parte de Deus e o povo de Israel não aceitou a palavra. O povo de Deus muitas vezes disse que a palavra de Israel, que a palavra de Jeremias era uma palavra de homem, era uma palavra inventada, era uma mentira. Da mesma forma que quizás você pode falar de mim e da mensagem de Deus, né? Assim como Deus falou para o profeta Ezequiel que a mensagem que ele tinha, que ele carregava da parte de Deus e que ele tinha sido ordenado por Deus para liberar para o povo de Deus, para Israel, aleluia. O povo não ia aceitar, que no primeiro momento o povo ia aceitar a palavra, ia ver a mensagem como uma palavra bonita, mas depois eles não iam fazer caso, eles não iam ligar para a palavra, eles não iam se importar com aquilo que Deus mandou falar, eles não iam se importar com o homem de Deus, eles iam quizás apedrejar, julgar, né? Quizás assassinar, colocar no cepo, no poço, na prisão, como fizeram com Jeremias, irmãos, e glória a Deus, né? São os riscos que nós temos que correr como uma voz profética na nossa geração.
Nós temos que estar conscientes. E eu falo para você agora, insto a você em nome de Jesus, que tem um chamado para falar, para anunciar e denunciar tudo aquilo que você tem visto e você não tem tido a coragem, a ousadia de falar, amém, denunciar. Por quê, irmão? Por que existe essa covardia? Por que existe esse medo? Por que existe uma manipulação psicológica, mental, né? Essa é psicologia gospel de falsa honra ao homem, né? Nós temos que honrar, sim, mas existe uma falsa honra, onde a pessoa que é liderada, ela se sente intimidada, né? E se esquece que o Espírito do próprio Deus está dentro dela. Não é um espírito por medida, porque Deus não nos deu um espírito por medida. Deus nos deu o seu Espírito Santo para falar a palavra de Deus com toda a autoridade, seja quem for, né? Diante de quem for. Por isso que o Espírito Santo nos falou através de Jesus que quando nós estejamos diante de reis, diante de pessoas de alto nível de governo, né, politicamente falando, né, Deus diz que não tenhamos que ter medo, porque o Espírito Santo ele colocará a palavra de Deus em nossa boca, a palavra necessária para esse tempo, para essa geração, para essa pessoa, para aquela hora, para aquele lugar. Deus ele vai colocar e ele tem feito isso para aqueles que são ousados, para aqueles que não têm medo, para aqueles que vão soltar o verbo de Deus, a palavra profética de Deus, a palavra de correção, porque é bíblico, irmãos. Só que você tem que ter coragem. Você tem que parar de ter medo do homem e tem que ter medo de Deus. Porque se você tem medo do homem e não obedece a Deus, você está sendo um homem reprovado diante de Deus. Porque você está tendo medo, né, do homem. Prefere desobedecer a Deus, você prefere calar a tua voz profética, você prefere estagnar e estancar o teu ministério profético, você prefere fechar a tua voz profética, né, e desobedecer a Deus e agradar ao homem, agradar o teu líder, o teu pastor, seja quem for, mas principalmente, falando em nome de Jesus, principalmente, o meu papel e o teu papel é agradar a Deus em primeiro lugar, por em cima do homem, mesmo que esse homem seja o maior líder, o obreiro de todo o Brasil. Esse homem, esse líder não é Deus. Ele é falho, assim como eu, assim como você. Esse líder de ministério, dessa grande rede de igreja, né? Ele não é perfeito. Ele somente tem um cargo temporário, colocado e permitido por Deus. E às vezes não foi nem Deus que colocou, mas ele arrebatou na marra, na força, pela politicagem que existe hoje dentro da igreja brasileira. Infelizmente, essa é a realidade de hoje. E é o Senhor está falando. Glória a Deus. Então, irmão, eu vou ler essa palavra para que vocês tenham uma base bíblica e uma base espiritual, porque a palavra de Deus é inspirada por Deus. Amém? E útil para fazer o que essa palavra faz, em nome de Jesus. Amém? Eu vou começar desde aqui, desde 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Amém? Traça estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não contendam sobre palavras, né? que para nada aproveitam, senão para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te aprovado a Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor, né, da palavra da verdade. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque eles produzirão maior impiedade. Olha aqui como Deus já nos manda falar, nos manda a fugir, né? Foge dos falatórios profanos, né, e vãos, porque eles produzirão maior impiedade. E a palavra desses comerá, né, como faz a gangrena, né, entre os quais estão Himeneu e Fileto, né, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já passou, e destruíram a fé de alguns, como muitos hoje estão destruindo a fé de muitos dos meus e dos teus, dos nossos irmãos da igreja. Muitos estão destruindo a semelhança de Himeneu e Fileto, né? Himeneu e Fileto, eles estavam falando, pregando que a ressurreição já passou. Então muitos acreditaram, muitos foram seduzidos, muitos foram enganados com essa falsa mensagem e destruíram a fé de muitos, de alguns, disse aqui. Então hoje em dia, aqui no Brasil, muitos estão destruindo a fé com uma falsa honra,
com um falso evangelho, com um falso reino, com uma falsa prosperidade. Até me atrevo a dizer com um falso Cristo, que não é aquele que eu prego, que não é aquele Cristo que morreu na cruz, que não é aquele Cristo, né, que é amor, que é misericórdia, que é graça, mas que também é justiça, é fogo consumidor e que mata, porque Ele é Deus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, né, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Qualquer, olha aqui, eu vou ler de novo. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Sabendo, irmãos, que iniquidade, o pecado da iniquidade, a palavra iniquidade significa pecado consciente. Iniquidade é pecar conscientemente. Pecado da iniquidade é quando você sabe que está errando, e quando você sabe que está pecando e mesmo assim você não faz nada para se arrepender. Iniquidade também é você ver o seu irmão pecar e não fazer nada. Você está cometendo iniquidade porque você está sendo participante ou copartícipe do pecado do teu irmão e você não está fazendo nada, né? Esse que é o pecado da iniquidade, pecado consciente, é pecar de forma consciente, de forma razoável, porque você tem razão. Você sabe que está errado, você sabe que está pecando, você sabe que está pecando contra Deus. É isso que é o pecado da iniquidade. Então assim, todavia o fundamento de Deus está firme, tendo este selo. O Senhor conhece, esse é o selo de Deus. Esse é o selo de Deus para nós hoje, para aqueles que são de Cristo. O selo de Deus é que o Senhor conhece os que são seus. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aparte-se do pecado consciente. Aparte-se do pecado, né, da hipocrisia, da religiosidade. Porque os religiosos sabem que estão pecando, que estão errando, que estão errados e continuam no erro e ainda, né, fazem errar os outros. E ainda fazem aos outros caírem no buraco. Então afaste-se da iniquidade em nome de Jesus. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, né? Alguns para honra e outros para desonra. Amém? Tudo isso nós sabemos, a igreja sabe, ou deveria de saber, né? A grande casa se refere como a igreja. A minha primeira pastora falava que na vinha do Senhor há de tudo, mas aqui fala assim: numa grande casa não há somente vaso de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, alguns para honra e outros para desonra. Ou seja, que na igreja, irmão, há de tudo. Na igreja temos, né, muita coisa, né? Não todo mundo, nem todo mundo que está dentro da igreja, nem todo mundo que diz ser filho ou filho de Deus, desculpem aí, né? Nem todo aquele que diz que é filho de Deus, estou me ajeitando aqui, glória a Deus. Então nem todo aquele que diz que é filho de Deus é porque é santo, porque foi separado por Deus. Nem todo aquele que está dentro de uma igreja cristã, evangélica, seja qual for a denominação ou a placa da igreja, né, quer dizer que ele já está com o céu garantido. Amém? Porque Deus conhece, primeiramente, Deus conhece aqueles que são seus. Deus conhece quem é dele. Deus conhece quem são seus filhos. Deus conhece. Deus conhece quem que está pecando. Mas tem pessoas que estão pecando, mas Deus sabe que é dele e ele vai se arrepender. Precisa se arrepender em nome de Jesus. Mas Deus também sabe pessoas que quizás aparentemente para os homens parece que não têm pecados, mas que não são de Deus. São pessoas iníquas, são falsos, são mentirosos. Então, numa grande casa, na igreja temos de tudo. Temos os verdadeiros, temos os falsos, temos o joio e temos o trigo. Amém? Temos de tudo. Temos um vaso de ouro, temos os vasos de prata, temos os vasos de barro, temos vasos de madeira, temos vasos de honra e de desonra. Como nos discípulos estava o Judas, né? Havia Pedro, que muitas vezes negou e fez besteira, né? Falando coisas, né? Pessoa impetuosa, mas ele amadureceu com o tempo
glória a Deus, se cumpriu o seu ministério. Judas era um homem que estava com Deus, foi usado fazendo milagre, tudo aquilo foi usado por Jesus, foi discípulo de Jesus, caminhou com Jesus, ceiou com Jesus. E ele não era de Deus. Ele foi ao seu lugar, como diz a palavra de Deus. Melhor lhe teria sido ao Judas nunca haver nascido. Assim como eu falo, para essas pessoas que não são de Deus, que estão dentro da igreja, camuflados e fingidos, melhor lhe seria nunca haver nascido. Entendeu? Então, assim, numa grande casa, não há somente esses vasos de ouro, esses grandes vasos de honra, né, ou de prata, mas também há vasos de madeira e de barro. Mas vasos de madeira e de barro não quer dizer que são vasos de desonra, né? Alguns, diz aqui, alguns para a honra e outros para a desonra. Alguns vasos de ouro podem ser para a desonra. Alguns vasos de prata podem ser para a desonra também. Alguns vasos de madeira podem ser para a desonra também. Alguns vasos de barro também podem ser para a desonra. Mas também vasos de ouro podem ser para a honra também. Vasos de prata podem ser também vasos para a honra também. Vasos de barro também podem ser para a honra. Vasos de madeira, mesmo que sejam pequenos, também podem ser vasos de honra diante de Deus e para Deus e nas mãos de Deus. Porque é Ele quem vai dar o uso. É Ele quem vai usar os diferentes vasos. É Deus. É Deus. E para Deus usar esse vaso de prata, esse vaso de ouro, esse vaso de barro, esse vaso de madeira, é Deus quem vai usar, mas Ele precisa limpar, purificar por dentro e por fora. Ele precisa usar um vaso limpo. Em nome de Jesus. Então, portanto, se um homem se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, olha aqui, né? E idôneo para o uso do mestre. Aqui fala do mestre. E preparado para toda boa obra. Amém. Portanto, se um homem, agora aqui o apóstolo Paulo fala para Timóteo de uma forma agora mais específica. Especificamente, quem são esses vasos? Né? Portanto, se um homem, aqui já não fala de vaso, fala de homem. Se um homem se purificar, agora não, eu acabo de falar que Deus precisa purificar os vasos, mas aqui diz aqui o apóstolo Paulo, o Espírito Santo através de Paulo, portanto, se um homem se purificar destas coisas, né, de que estávamos falando nos versículos anteriores, da mentira, da iniquidade, da falsidade, do pecado, né, do engano, da transgressão, da mentira. Se esse homem se purificar de tudo isso e de outras coisas, o homem tem que se purificar. Diz que será um vaso para a honra. É ali que é o vaso de barro, é ali que é o vaso de madeira, é ali que é o vaso de ouro, é ali que é o vaso de prata. Será um vaso de honra nas mãos de Deus, quando ele se purificar. Quando ele decidir ser realmente santo. Quando ele se arrepender dos seus pecados. Quando ele confessar os seus pecados. Quando ele buscar o arrependimento. Quando ele se converter de todo o coração em nome de Jesus. Quando ele se quebrantar diante da presença de Deus. E o mais importante, não é só se quebrantar, não é só se arrepender. O mais importante é depois demonstrar, manifestar de forma física e visível diante de Deus, diante da igreja, diante dos homens, a nova conversão, né? O arrependimento. Demonstrar que de fato ele mudou ou ele quer mudar, como o apóstolo Paulo. Para mim, um exemplo para nós, para você, para mim, é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era o pior, era fariseu dos fariseus, religioso dos religiosos. O cara era o cara, né? Mas o cara também era um assassino de cristãos, um perseguidor da igreja, perseguidor do Senhor Jesus. E depois que ele se converteu, depois que ele aceitou Jesus, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, depois que ele passou pelo seu processo de 3 dias de jejum, diz a palavra de Deus que ele começou a pregar a palavra, automaticamente ele se esforçava, ele dissertava falando que Jesus era o Cristo que viria, que tinha que vir, né? E que ressuscitou e que nós matamos ele. E as pessoas estavam confusas porque diziam que esse Paulo era aquele que estava perseguindo a gente e agora está pregando sobre Jesus. Eu acho que é uma mentira, eu acho que é um engano, mas ele se esforçava. Ele se esforçou, ele estava demonstrando até que o Espírito Santo, aleluia, respaldou ele.
E hoje o apóstolo Paulo foi um dos grandes missionários, para mim um dos maiores apóstolos de Jesus, biblicamente falando, né? Que chegou longe, alcançou muita gente, alcançou as terras europeias com a palavra de Deus. Glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo. Então, irmãos, portanto, se um homem se purificar destas coisas, será um vaso de honra, um vaso para honra, santificado. A palavra santificado significa um vaso separado, consagrado, aleluia, e idôneo nas mãos do Mestre, nas mãos de Jesus, aleluia. Um vaso preparado para toda boa obra. Você vai estar preparado para ministrar, para liderar, para tomar um ministério, para tomar cargo, para estar na frente do ministério, seja qual for o ministério, irmão. Quando você se purificar de tudo aquilo que você está aí manifestando em oculto e de forma até visível, quando você se purificar, quando você se santificar, você será um vaso idôneo. Você será um vaso preparado. Ali é que nós, ali é que você, é ali que a igreja precisa ser e tem e será preparada para toda boa obra. Quando fala toda boa obra, é a obra que Deus tem preparado para mim e para você. Toda boa obra, porque a obra de Deus é boa. Mesmo que para você não pareça boa, a obra de Deus é boa. Amém? Foge também dos desejos da mocidade, né? E segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor com um coração puro. Foge também, aqui de novo está a palavra fugir, o verbo fugir. Foge, foge, foge também dos desejos da mocidade, né? E segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor com um coração puro. Irmãos, para ser bem sincero, em nome de Jesus, eu sei que não tem ninguém ali assistindo, glória a Deus por isso. Isso me deixa falar mais à vontade, né? Glória a Deus. Mas eu espero que você assista esse vídeo completo, em nome de Jesus. Mesmo que você dê pausa hoje e amanhã continue, e depois dê pausa e depois continue, mas assista o vídeo completo, essa palavra completa no nome de Jesus. Mas eu quero falar uma coisa aqui, esse versículo. Foge também dos desejos da mocidade. Irmãos, às vezes eu tinha pensado que fugir dos desejos da mocidade era naquele tempo quando eu era adolescente, quando eu era moço, era mais, né, mais jovem. Mas não, não. Porque tem pessoas que estão... Eu tenho 42 anos, para a glória de Deus. Não pareço que tenho 42 anos, eu pareço que tenho menos, graças a Deus. Mas quando eu era mais novo, a gente lutava contra desejos, né, da juventude, da mocidade. Mas, irmãos, eu tenho entendido e aprendido, acredito que pelo Espírito Santo de Deus, eu vou acunhar essa culpa para Deus, né? Foge também dos desejos da mocidade. Irmão, tem pessoas que são adultas, homens, ministros que já são homens maduros, né? Mas que eles ainda não fugiram dos desejos que estão aqui lutando, os desejos carnais, desejo de uma pessoa imatura. Eu chamo isso de desejo da mocidade, desejo de um cristão, de um crente imaturo, de um crente ainda não é um homem maduro, preparado. Então, são esses desejos que estão ali, querendo corromper, querendo que o homem vacile, querendo que o homem caia, querendo que o homem se afaste do crescimento. São esses desejos, né, carnais, são esses desejos da mocidade, de uma pessoa imatura, de um crente imaturo. Esse desejo, irmão, Paulo fala para Timóteo, que era um líder, né? Foge também, foge desse desejo. Não se deixe dominar por esse desejo. Não se deixe controlar por esse desejo. Porque hoje em dia as igrejas falam assim, essa palavra é para o jovem, para o não, para os adolescentes. Essa palavra é para você, é para mim. Porque sendo claro, falando a real aqui, falando a real para a igreja brasileira, quantos e quantos pastores, eu que tenho aqui quase 17 anos fazendo missões aqui no Brasil, quantos e quantos, eu não estou criticando, não estou condenando, estou falando a verdade daquilo que eu tenho visto com meus olhos, de forma real e pelas redes sociais. Infelizmente, para minha e para nossa vergonha como igreja, e espero que isso nos motive para nos santificar mais. Quantos homens ou ministros eu tenho visto, homens que se dizem ou que dizem que ser homem de Deus e têm abusado, têm estuprado, têm violentado a igreja, de verdade, né? Esses são aqueles que estão machucando a noiva. São essas pessoas que estão machucando e ofendendo a noiva do Cordeiro.
Não sou eu, não é o profeta que está falando a palavra, que é dura de receber, que é dura, que é difícil de engolir. É, porque confronta, porque afronta a realidade de um falso cristão. Mas essas pessoas são aqueles que estão aí matando a igreja. São essas pessoas que estão violentando a noiva do Cordeiro. Essas pessoas, esses homens, essas mulheres que estão roubando a igreja, estão maltratando as ovelhas, violentando de todas as formas, verbais, violência política dentro da igreja, violência sexual, estupro. São palavras muito fortes, mas é uma realidade que não pode ser escondida. E que faça o meu coração e o Espírito do Senhor arder dentro de mim, porque você não fala, porque você está vendo os teus líderes abusarem da noiva e você não faz nada, você fica calado por uma falsa honra. Você vê até o líder falar mentira, falar besteira, enganar a igreja e você não faz nada sabendo que é mentira. E por isso que Deus, irmãos, está levantando uma geração que Ele está falando para essa geração, Ele está falando para mim, foge dessas pessoas, foge. Porque são esses que causam as confusões, são esses que trazem as doenças, as enfermidades para dentro da igreja. São aqueles homens que parecem que são vasos de barro, que parecem que são vasos de ouro, que parecem que são vasos de honra. São simplesmente vasos de aparência. Mas muitas vezes os vasos de honra na mão de Deus, nas mãos do Mestre, são aqueles vasos de barro, aqueles vasos de madeira, aqueles homens e mulheres humildes e simples, mas que estão aí se purificando, se santificando e se preparando na presença do Senhor, se purificando para agradar de verdade a Deus, para agradar de verdade ao Senhor Jesus, para agradar de verdade ao Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque a simple vista você vê um vaso de barro, ou um vaso, desculpe, a simple vista você vê um vaso de ouro, um vaso de prata, todo bonito, todo adornado, e você já dá honra pela simples aparência. Mas se o mestre não tomou ele, se o Senhor Jesus não tomou ele para usá-lo, se para o Senhor Jesus esse vaso não é um vaso de honra preparado, porque o Senhor nos manda aqui, né? O Senhor nos manda que, portanto, se um homem se purificar, esses vasos são homens, se o homem não se purificar, não está purificado, não se engane, não está sendo usado nas mãos de Deus, mas nas mãos de outro que não é Deus. Então, pense nisso. Pense nisso. Esses falsos vasos de ouro ou de prata são aqueles que estão enganando e matando a noiva, né? Destruindo a identidade, destruindo a imagem, destruindo o testemunho da igreja. Não é de uma pessoa, é da igreja. Aí quando Deus levanta um profeta, quando Deus levanta um homem de Deus, quando Deus levanta uma voz do Senhor através de um homem pecador finito, assim como você e como eu, mas um homem de Deus, para falar assim disso o Senhor, para a igreja e confrontar o pecado, denunciar as imundícias que estão dentro, que estão acontecendo, que estão ocorrendo detrás dos panos, aí você diz, e você prefere defender o vagabundo, desculpem a palavra, você prefere defender o Barrabás, o malandro, o bandido, que está disfarçado de pastor, de missionário, de evangelista, de diácono, de apóstolo, de profeta, de missionário. Você prefere defender desculpem essas palavras, esses sem vergonhas. E ficar calado e não fazer nada, do que falar, do que se levantar, do que ser impulsionado pelo Espírito Santo com ousadia, com o fogo do Senhor que tinha Jeremias. Irmão, Jeremias ele queria calar, porque cada vez que Jeremias profetizava uma palavra para o povo de Deus, para Israel, cada vez que Jeremias pregava alguma coisa, ele era apedrejado, ele sofria mais, ele era perseguido, ele levava cada vez a pior fisicamente e humanamente falando, era doloroso, era dolorido para ele sofria, ele sangrou. Ele era apedrejado, as pessoas, e o pior, quizás os parentes, os amigos dele, murmuravam, falavam contra ele, que quem é esse Jeremias? Porque haviam falsos profetas naquele tempo, que falavam também no nome do Senhor, e Deus não tinha falado, Deus não estava usando esses homens, mas Deus falava assim, eu nunca aprovei nada daquilo nunca aprovei nenhuma palavra daquele que saiu, daquela boca que saíram, né? Daqueles falsos profetas.
E Jeremias estava contra o mundo, Jeremias estava contra um sistema totalmente corrupto, contra um sistema falso profético, um sistema religioso falso, corrompido e corrupto, enganado e sendo enganado, mentiroso. E ele tinha que obedecer a Deus. E ele fala para Deus: eu não quero, eu vou me calar, não quero falar mais nesse nome, eu não vou falar mais da palavra de Deus, porque cada vez que eu falo da palavra de Deus, isso me gera a mim prejuízo físico, eu sofro, irmão, mas é o preço que nós temos que pagar por falar a verdade, ou para falar a justiça de Deus, por falar aquilo que Deus realmente quer que a gente fale. E para falar aquilo que Deus quer que a gente fale, você e eu precisamos ter ousadia e coragem do Espírito Santo para falar. Assim diz o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Então você prefere apoiar, aplaudir o vagabundo, ao safado que está estuprando, que está violentando, que está adulterando, que está roubando, que está enganando, que está mentindo, que está ensinando um falso evangelho, um falso reino que não é dessa terra, porque o reino de Deus é o reino celestial, é de cima, não é daqui de baixo. E é por isso que, irmão, cada vez estou mais convencido, irmãos, que essas pessoas que vão fugir, que vão se afastar dessa geração, desses transgressores, dessa geração iníqua que está dentro dessa igreja, vai chegar um tempo, irmãos, e eu creio que realmente vai acontecer. Estamos caminhando para esse tempo, que muita gente não vai querer tá criando nojo e ao mesmo tempo compaixão da igreja, nojo do sistema gospel, do sistema evangélico, um nojo e uma vergonha e ao mesmo tempo uma tristeza por como está corrompido o povo de Deus, como está sujando-se cada vez mais a noiva do Cordeiro, como as vestes têm sido rasgadas. As vestes da noiva têm sido rasgadas por esses sem vergonha, por esses falsos, por esses mentirosos, por esses hipócritas, por esses estupradores, violentadores, que se disfarçam de anjos de luz, que se disfarçam de ungidos, mas são lobos destruidores, lobos que querem destruir. E não se importam porque não tem misericórdia, não tem o Espírito Santo, não tem amor, não tem Deus na sua vida, não tem nada de Deus. E não se importa quem é que está passando fome, não se importa quem morre, não se importa quem é que está aí sofrendo, não se importa com ajudar, não se importa com levar o pão, não se importa com estender a mão, não se importa porque tem se tornado uma geração insensível. Só se importa com seus próprios umbigos, somente se importa com o seu próprio ventre, só se importa com a sua própria parentela, com sua própria panelinha. Porque isso é a forma vulgar de dizer. Só se importa com sua própria panelinha, mas não se importa com o reino. Esse que está ensinando é um falso reino. Não é a igreja do Senhor Jesus. Mas aqui a palavra de Deus fala assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, igreja brasileira, segue a justiça, segue a fé, segue a caridade, segue o amor, segue a paz, segue, aleluia, segue, olha aqui, presta muita atenção aqui, segue, aleluia, a paz com os que invocam, segue tudo isso, segue a paz, segue o amor, segue a justiça, segue a fé com os que invocam ao Senhor, não com aqueles vagabundos, não com os falsos. Daqueles você tem que se afastar, porque é a ordem do Espírito Santo, é a ordem de Deus, é a ordem da palavra de Deus. Afasta-te deles. Mas com aqueles que invocam de verdade o nome do Senhor, né? Mas com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro, vai, irmão, vai invocar a Deus, vai te junta a eles, vai, procura aqueles que são santos, procura aqueles que estão buscando a Deus, procura aqueles imperfeitos, mas que de coração puro estão buscando a Deus, mas de um coração puro estão buscando mudança, mas com um coração puro estão querendo se ajudar entre os outros, mas com um coração puro estão chorando por aqueles falsos mentirosos. Porque aqueles que estão com o coração puro invocando o nome do Senhor, eles se afastam e se juntam para buscar em Deus cada vez mais ser fortalecidos na justiça, na fé, no amor, na caridade e na paz. Mas eles também choram por aqueles falsos. Porque nós também oramos para que Deus algum dia se revele para eles e que Deus tenha misericórdia. Ou até que o Espírito Santo diga assim: não ore mais por ele, porque eu já tenho determinado destruí-los.
Se Deus falar isso, nós temos que obedecer em nome de Jesus, mesmo que pareça cruel. E você falaria para mim assim: ó missionário, ó profeta, você acha que Deus falaria isso? Sim, eu acho, e Deus tem feito isso. Porque Deus faz como Ele quer. Quando Deus disse assim, para de orar por esse povo, você tem que parar de orar. Para de chorar por eles, você tem que parar de chorar. Para de gemer por eles, para de gemer. Porque assim Deus mandou ao profeta Samuel: para de chorar, para de gemer pelo Saul, porque eu já rejeitei. E tem uma geração que já Deus rejeitou. Tem uma geração que próprio Deus já rejeitou. A geração de Saul já Deus rejeitou. E Deus fala para mim, Deus fala para você: para de orar, para de chorar por eles, para de te lamentar por eles, para de gemer por eles. Para, chega, em nome de Jesus. Vá e te junta com aqueles que com um coração puro estão invocando o meu nome. Vá e te junta, vá e me invoca também, junto com aqueles que estão me buscando de verdade, em espírito e em verdade. Vá e te junta àquela galeria, aquele remanescente que de verdade me estão buscando, estão clamando, estão chorando por mim, estão querendo realmente, estão clamando pelo meu reino. E essa é a ordem. Só que hoje em dia, irmãos, muitos não querem. Ah, porque eu gosto muito de fulano, eu gosto muito dele, desse pastor, ele é um amor comigo. Ah, tá. Você decide. Eis que eu ponho diante de vocês, né, a bênção ou a maldição, a bênção ou a morte. Você escolhe a vida ou a morte. É você quem vai decidir obedecer a Deus ou agradar os homens. Tu não podes obedecer a Deus e agradar os homens. E mais em seus pecados, né? Em suas vagabundices, em suas sinvergonhices. Se obedecer a Deus significa te afastar dessa geração maligna e corrompida, então obedece a Deus. Eu prefiro obedecer a Deus. Mesmo que eu pareça rebelde, mesmo que eu pareça religioso, mesmo que eu pareça tudo contrário daquilo que eles acham de que é o evangelho, né? Mas eu prefiro agradar e obedecer a Deus. E se Ele me manda, foge, te afasta dele, vai e te junta somente com aqueles que invocam o meu nome com um coração puro. Então eu vou me juntar com aquela galera lá que está invocando o nome do Senhor com um coração puro. Eu vou buscar ao Senhor de verdade, eu vou obedecer a Ele. Em nome de Jesus. Né? E evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, né? Porque se você, irmão, se você não se afasta dessa geração, é isso que vai gerar contenda, discussão, briga, né? E Deus não me chamou para isso, irmão, né? Deus não me chamou para isso. Eu tenho cara que eu gosto de contender, humanamente falando, antigamente falando, na minha cultura, eu sou venezuelano, venho de uma geração, um DNA de guerreiros, profetas guerreiros, venho de uma história de guerra, através da história até hoje. Mas o Senhor tem feito a sua obra na minha vida. Mas a nível espiritual, irmão, a nível ministerial, a nível de chamado, a nível do meu chamado, é a mesma coisa. Porque está no meu DNA. E eu não posso parar de guerrear contra as esferas espirituais, porque a minha guerra não é contra você, meu irmão, não é contra você, líder, não é contra você, meu pastor ou minha pastora, não é contra você, meu profeta, meu apóstolo. Não. A minha guerra não é contra homem nem contra mulher. A minha guerra é contra demônios, contra principado, contra potestade, mas a palavra de Deus, se é para mim, é para você. A palavra de Deus é para você. A minha guerra espiritual é contra os demônios de mentira, de engano, de morte, de religiosidade. Todo isso é demônio. Principado de Jezabel, de Mamon, que tem dominado a igreja, muita grande parte da igreja. A minha guerra é contra isso. Falso sistema, contra esse falso reino. Sim, a minha guerra é espiritual, mas não é contra você. Contra você somente peço misericórdia. Você, meu irmão, a palavra de Deus vai ser liberada para você. Assim você goste ou não goste. Assim você aceita ou não aceita. Não é meu problema. O meu problema como profeta é falar a palavra de Deus. É falar para você. Ou assim diz o Senhor. Se você quer aceitar, não é meu problema. É seu problema com Deus. Amém? Então, mas ao servo do Senhor, né, não convém contender, mas ser manso para com todos os homens, né, apto para ensinar e paciente, né? A paciência vem do fruto do Espírito Santo, né? Instruindo com mansidão os que se opõem.
Aleluia. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimentos para conhecerem a verdade. É isso que eu estou falando. O meu desejo para mim, de mim, o desejo do meu coração para a igreja de hoje, para essa grande maioria de líderes, né? Irmãos, que se arrependa. Que se arrependa. Que se converta. Que sejam quebrantados. Em nome de Jesus. Porque se vocês não fazem isso a tempo, a mão do Senhor vai pesar poderosamente, terrivelmente sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua cidade, sobre a tua geografia onde você está operando. E você depois não diga, ai, Deus se esqueceu de mim. Ai, por que está acontecendo isso? Aí não vai jogar a culpa para os desastres naturais. Diga, já Deus falou e Deus está cumprindo, porque Deus, ele não é homem para mentir, nem filho de mulher que se arrepende. Mas se você se converter dos seus maus caminhos, se você se arrepender, se você se quebrantar, se você se purificar, Deus fará de você misericórdia. Se você clamar em arrependimento, Ele vai te ouvir e Ele vai sarar você em nome de Jesus. E voltem a ser livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Aqui está claro, mais claro que a água, né? Isso que estou falando, a minha guerra é espiritual, é contra o diabo. A minha guerra é contra o inferno, contra os demônios, né? Mas é o diabo, são os demônios, são as trevas que têm vocês cativos. É o diabo, são os demônios, é Mamon, é Jezabel que tem você cativo, em regiões de cativeiro, e você não tem percebido porque você não pode sentir. Você está cego, você está surdo, você não sente realmente. E você está cativo, e cativo é que você é escravo, você está preso a tudo aquilo, a todas aquelas manhas, ao roubo, à violência, ao estupro, à mentira, ao engano, à ganância. Você está cativo. E por isso que o Brasil está corrompido. Porque o Brasil, uma nação, irmãos, igreja brasileira. A corrupção no Brasil somente é um reflexo da condição da igreja de Cristo. É simples. É simples. As coisas físicas muitas vezes vão demonstrar e refletir uma realidade espiritual detrás das esferas espirituais. Se você quer aceitar isso, eu deixo à vontade. Mas essa é a verdade. O Brasil está refletindo a condição de uma igreja. Uma nação fraca não é porque temos um Deus fraco, é porque a igreja é fraca. Os filhos têm se corrompidos. Os filhos têm feito coisas desagradáveis a Deus, pública e ocultamente, consciente e inconscientemente. Então, irmãos, aquilo que você planta, igreja, você vai colher. E você vai ver os frutos manifestos de forma visíveis, não somente na tua igreja, mas na tua nação, na tua cidade, no teu estado. Porque o interessante é que quando você peca, isso vai repercutir nessas esferas geográficas. Não é somente na tua vida, não é somente aqui nesse pedacinho de corpo, não. Quando você peca, quando a igreja peca, isso vai repercutir como uma bomba atômica, assim, umas ondas expansivas. Quando você peca, quando você está em pecado, isso vai repercutir nas tuas esferas espirituais e esferas geográficas. E vai afetar todo mundo, vai afetar a todos aqueles que estão no teu rádio de alcance, segundo o teu pecado. Mas ainda tem chance de você se arrepender em nome de Jesus. Então, assim, a palavra aqui diz que voltem a si. Voltem em si, voltem para o Senhor, voltem, aleluia, a ser guiados pelo Espírito Santo. Voltem em nome de Jesus, voltem, né? Voltem-se para o Senhor e o Senhor se voltará para vocês, em nome de Jesus. Sabe, porém, isto que nos últimos dias perigosos, né, tempos sobrevirão, né?
Sabe, porém, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons. Inimigos daqueles que são bons. Olha aqui. Então quer dizer que, biblicamente falando, olha aqui, igreja, homens, mulheres, líderes, você, eu, biblicamente falando, inimigos daqueles que são bons. Ou seja, que para Deus, se existem pessoas boas, homens bons, pessoas boas, para Deus se existe, biblicamente falando. Porque eu e você temos o costume, né, ou a má costume de dizer, ninguém é bom, só Jesus é bom. É verdade. No geral, Jesus somente é a pessoa boa. Um modelo perfeito de bondade de uma pessoa boa é Jesus. Mas Jesus, mesmo sendo homem, ele falou, nem eu sou bom, bom é meu Pai que está no céu. Mas o próprio Pai, o próprio Deus, através do Espírito Santo, através da boca do apóstolo Paulo, fala assim, olha aqui, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons. A palavra está mentindo? A palavra de Deus é mentirosa? Claro que não. Então, se existem homens bons, quem são esses homens bons? Quem são os homens bons, segundo essa palavra de Deus aqui? Será que são aqueles que vão de segunda a segunda para a sua igreja, que está numa cadeira sentado, que dão um maior dízimo, que dão maior oferta, que vão vestido com o melhor terno, melhor gravata, que vão bonitinho domingo à noite, que cantam os melhores louvores, que têm a melhor voz, que têm a melhor retórica? É para analisarmos, né? Para Deus, quem é bom? Mas se eu vou analisar tudo aquilo que eu tenho lido, você vai entender quem são os bons para Deus. Aquele que se purifica do seu pecado, aquele que se santifica, né? Aqueles que fogem do mal, aqueles que se afastam para invocar a Deus com aqueles que têm um coração puro. Para mim são as pessoas boas. Mesmo sendo falhas, aqueles que buscam a Deus de verdade são as pessoas boas. E você conhece essas pessoas. Eu conheço pessoas assim boas, né? E eu também conheço pessoas que são inimigas dessas pessoas boas. Que essas pessoas que são boas aqui, segundo a palavra de Deus, são essas pessoas que a pessoa fica assim, que não, na sua mentalidade pensam assim, a pessoa falando assim, eu não encaixo essa pessoa, não gosto dessa pessoa. Eu não gosto da forma de ser de César. Eu não gosto como ele prega. Eu não gosto como ele prega. Eu não gosto como ele ministra. Eu não gosto das pregações de César. Eu não gosto. Mas o coração, quem conhece é Deus. E a forma de pregar, para que você tenha uma ideia, biblicamente falando, a forma de pregar de um profeta é a identidade que o próprio Deus deu. Vá para Jeremias, vá para Isaías, vá para Daniel, vá para Ezequiel. Todos eles pregaram palavras de consolo, de exortas, de repreensão, mas todos têm uma identidade diferente. Né? Deus falou para Ezequiel, eu vou te fazer a tua fronte mais dura do que a pederneira. Você vai ser mais duro do que eres, mas eu vou estar contigo. Não tenhas medo. Mesmo que Deus colocou uma cara, sabe, uma cara de um homem bruto para Ezequiel, ele tinha um coração sensível. Ele se quebrantava, ele chorava, quizás, tinha medo, porque Deus falava para ele assim, Ezequiel, não tenhas medo, filho do homem, porque eu estou contigo. Mas tudo aquilo que eu te mandar, tudo aquilo que eu te ordenar falar, é isso que você vai ter que falar, meu filho, em nome de Jesus. Então vai e obedeça. É assim mesmo, irmão. Porque as pessoas querem julgar pela capa. E não conhecem a pessoa, não conhecem o homem, não conhecem o vaso, não sabem o conteúdo que está no vaso. Glória a Deus, né? É bom isso. Então, irmãos, tem pessoas que são inimigos das pessoas boas. Tem essas pessoas, né, que são irreconciliáveis. Eu gosto dessa palavra, irreconciliáveis são aquelas pessoas que não se deixam convencer pelo Espírito Santo. Que não se deixam convencer com a palavra de Deus. Que não se deixam reconciliar. Que não recebem a palavra. Desculpem, Deus está confrontando eles. Deus está falando e revelando o seu coração na sua cara. Mas as pessoas não se deixam convencer. Não se deixam reconciliar. Né? Não se deixam salvar. Não se deixam ser salvos, porque são irreconciliáveis, têm um coração irreconciliáveis. Né?
Interessante isso, né? Deus está falando na sua cara a palavra de Deus. Deus está revelando o coração, Deus está revelando a condição dessa pessoa, ou dessa igreja, ou dessa nação, como hoje Deus está falando. Mas é uma geração irreconciliável, que não aceita, que não reconhece o seu pecado, o seu erro, a sua falha, a sua falta. São irreconciliáveis. Homens que querem continuar sendo inimigos de Deus, que preferem ser inimigos de Deus consciente e inconscientemente. São pessoas irreconciliáveis, uma geração irreconciliável, uma geração triste, sabe? Porque uma geração que é irreconciliável é uma geração que está longe de sentir o Espírito Santo de Deus, de ouvir a sua voz, de se deixar guiar por Ele. Traidores, olha aqui, traidores, Deus continua falando, irmão, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Irmãos, quem sou eu para pregar essa palavra? Não sou ninguém, né? Mas em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. E se Deus me chamou para isso, se esse é meu ofício, meu trabalho em Cristo, é isso que eu vou fazer. Não posso falhar, não posso desobedecer. Amém? Então assim, tem essas pessoas hoje em dia? Tem. A palavra, irmão, não é para o mundo, a palavra é para a igreja, porque é uma carta do apóstolo Paulo para Timóteo, para ele como líder, para ele saber, né, liderar aqueles que se estavam, né, movendo de forma errada dentro da igreja. Que hoje em dia, no século 21, existe e há muito mais do que nos tempos de Timóteo. Né? Traidores, obstinados, soberbos, né? Mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Hoje em dia vemos essa geração, irmão. Amantes de um falso reino, amantes do materialismo. Irmão, eu passo cada dia. Pode ser coisa da minha cabeça, e tomara que seja, mas em nome de Jesus, como eu estou num manto agora de pregar a palavra, aquilo que está dentro do meu coração, colocado por Deus. Irmãos, vemos uma geração hoje consumista, sabe? Consumista, que consome como que Jesus não vai voltar, que pessoas comprando e gastando, tanto cristão como mundanos, como inconversos, pessoas tipo como que o mundo vai acabar, né? Amantes dos prazeres deste mundo, são amantes dos prazeres dessa terra, do mundo, deste sistema, amantes dos prazeres, tanto pessoas que estão dentro das igrejas como fora da igreja, irmão. Amante dos prazeres. E prazer é algo prazeroso, algo gostoso, algo que me dá prazer, algo que me deixa satisfeito, algo que eu quero e que eu gosto. E até que eu não consiga, eu não vou descansar. E é assim que está hoje em dia, né? A igreja hoje em dia, muita gente da igreja, amante dos prazeres, mais amantes dos prazeres desse mundo do que amantes de Deus. Você fala para eles, fala alguma coisa de Deus, e não tem vida com Deus, não tem experiências sobrenaturais com Deus, não tem experiências sobrenaturais com Jesus, não tem experiências sobrenaturais com o Espírito Santo, não tem experiências sobrenaturais de vida com Deus e com a sua palavra, porque, irmãos, são pessoas que são amantes mais dos prazeres do que amantes de Deus. Quem é amante de Deus, irmãos, quem é amante de Deus, ele tem experiências íntimas e profundas com Deus. Quem é amante de Deus, irmão, quem ama a Deus, ele vai ter experiências profundas em seu relacionamento, em sua comunicação, aleluia, em sua relação com Deus, vai ser profunda. E vai ver uma paixão profunda, um amor profundo com Deus. E vai ter experiência para contar. E não vai se arrepender de viver essas experiências. Ele vai querer mais, ele vai querer mais. Ele vai querer experimentar sempre aquilo que ele experimentou. Ele vai querer se tornar um amante constante e contínuo de Deus. Ele não vai querer outra coisa, ele vai querer só Deus. Ele vai querer estar na presença de Deus. Ele vai querer só estar com Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, para mim melhor é estar com Cristo. É isso que é meu desejo. Quem é amante de Deus, irmão, tem essa visão e esse desejo, esse coração gerado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, por uma vida com Deus. Porque quem é amante com Deus, ele tem uma vida com Deus. Ele anda com Deus. Ele caminha com Deus. Quem é amante de Deus, irmão, ele não fala muito das suas intimidades, a menos que um amante fale. A menos que o amante diga, fala disso.
Porque quem é amante com Deus, ele tem experiências sobrenaturais, íntimas, profundas, que é somente ele com Deus. Ele não vai andar espalhando o tempo todo, né? Mas aquele que não é amante de Deus, aquele que ama mais as coisas, os prazeres deste mundo, ele vai falar de Deus. Ele vai inventar histórias com Deus. Ele vai inventar fábulas, como diz a palavra de Deus. Vai inventar fábulas para ganhar adeptos, para ganhar seguidores, para ganhar curtidas, para ganhar, né, o carisma das pessoas, ou o carinho das pessoas, com um carisma inventado, gerado por ele mesmo, pela sua própria personalidade humana. Mas não porque tem uma vida, não porque é um amante de Deus, não porque é um amante de Deus. Porque é uma pessoa que é mais amante dos prazeres. E pelos seus frutos, nós conhecemos essas pessoas. Pelos seus frutos, pelo seu caráter, pela sua forma de ser, nós vemos que são pessoas que são amantes mais dos prazeres do que de Deus. É algo simples, irmão. A Bíblia, o Evangelho, o cristianismo é simples de discernir para aquele que tem o Espírito Santo. Né? Quem é amante de Deus, ele quer só Deus, irmãos. Ele é amante de Deus, ele quer ter comunhão profunda todos os dias com Deus, com o Espírito Santo. Ele quer conhecer o profundo, o íntimo do coração de Deus. Ele quer ter uma relação cada vez mais profunda, mais profunda, desaparecer, aleluia, nos braços do seu amado, nos braços do Espírito Santo, e conhecer e ouvir a voz de Deus, e conhecer coisas profundas que somente Deus fala para aquele que é amante de Deus. Mas aquele que é amante dos prazeres, irmãos, ele não sabe de nada. Para aquele que é amante dos prazeres deste mundo, quando eu falo da minha experiência com Deus, para ele vai se tornar uma ofensa, uma ameaça. Porque isso também existe. Quando você fala da sua experiência com Deus, isso vai gerar uma ameaça, um sentimento de inveja, um sentimento de ciúmes. E vai despertar o espírito do Saul na vida das pessoas, né? Porque você é amante de Deus, você é um Davi. Quem é amante de Deus, ele se importa mais com ser um amante de Deus, com amar mais ao Senhor, com conhecer mais a Deus, mesmo estando em qualquer esfera da sociedade. Mas quem é amante de Deus, irmão, ele só quer, irmão, estar com Deus, escutar a Deus, ter amores com Deus, desejar a presença de Deus todos os dias. Não se importa com esse materialismo que eu tenho visto no brasileiro, é muito consumista, materialista, que só quer gastar e gastar e gastar, e demonstrar que tem, demonstrar que gastou, demonstrar que tem isso, demonstrar que tem aquilo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no inferno, irmão? Né? Mas existem essas pessoas, amantes dos prazeres, e existem os amantes de Deus. Existem, sim. Existe essa divisão. Mesmo que você não queira reconhecer ou aceitar. Mas se na tua igreja existe amantes dos prazeres, e existem aqueles que são amantes de Deus. E quem são os amantes de Deus? Aqueles que invocam o Senhor com um coração puro, que amam a Deus, que buscam a Deus em espírito e em verdade, né? Tendo aparência de piedade, né? Mas negando o poder dela. Deste afasta-te. De novo, pela terceira vez, o Senhor falando. Será que Deus está com pressa, né, em purificar, em passar a vassoura na sua igreja, em trazer ordem na sua igreja, em purificar a sua igreja? Que hoje ele fala pela terceira vez: fuge, afasta-te, né? Agora fala que tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, destes afasta-te. Contundentemente. Afasta-te, irmãos, igreja, afasta-te, sai do meio daqueles que têm a aparência de piedade, mas está negando o poder, aleluia, da piedade. Afasta-te dessas pessoas, afasta-te daqueles que são traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Afasta-te em nome de Jesus daqueles que estão sem afeto natural. Afasta-te em nome de Jesus daqueles que são irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons. Afasta-te dessa geração, afasta-te desses crentes ou desses falsos crentes. Afasta-te em nome de Jesus. Afasta-te daqueles que são homens, que são amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mais, ingratos e profanos. Afasta-te deles em nome de Cristo Jesus. Ai, mas eu vejo isso na minha igreja. Então afasta-te. Obedece a palavra de Deus.
Vá com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro. Obedeça a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Mas que a igreja vai falar que sou um rebelde. Vai me taxar de qualquer coisa, irmão. Você fazendo aquilo que é certo ou você fazendo aquilo que é errado. Vão te taxar. Mas eu prefiro agradar a Deus. E não me importa se me taxam de qualquer coisa. Não me importa se a minha reputação, né, caia pelo chão, porque a pessoa vai destruir a minha reputação. Mas eu prefiro agradar a Deus e obedecer a palavra de Deus. É melhor agradar a Deus. Assim me matem. Né? Então, assim, destes, afasta-te. Destas pessoas, afasta-te. Desses falsos crentes, desses falsos evangélicos, afasta-te. Dessa igreja, afasta-te. Eu não estou te mandando, irmão, a que você se deixe de congregar, não. Eu estou falando aqui o que a palavra, no contexto da palavra de Deus aqui no livro de Timóteo. Afasta-te dessas pessoas. Afasta dessas pessoas que são amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Em nome de Jesus. É a ordem do Senhor. É a palavra de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Amém? Porque deles, olha aqui. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas, carregadas de pecados, né? Devassas, né? Levadas de várias concupiscências, né? Que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Aqui nesse versículo, ele não está falando aqui das mulheres, não. Está falando desses homens, dessas pessoas que entram sorrateiramente nas casas dessas mulheres, cheias de pecado, e arrastam essas mulheres. Ele está falando que essas pessoas, esses líderes, porque está falando para a igreja, são aqueles que sempre estão aprendendo e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. São essas pessoas. São dessas pessoas que você e eu temos que nos afastar. São desse tipo de pessoas, irmão, afasta-te em nome de Jesus, pelo teu bem, pelo bem da igreja, pela saúde da noiva, pelas vestiduras da noiva, pelas vestes da igreja, em nome de Cristo. Dessas pessoas, afasta-te, não ande com elas, não deixe que essas pessoas se imponham as mãos sobre ti, em nome de Jesus. Porque essas pessoas parecem que estão aprendendo, parecem que estão recebendo revelação, parecem, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Nunca se arrependem. Nunca mudam. Nunca manifestam frutos de arrependimento. Então, irmão, dessas pessoas, afasta-te. Afasta-te em nome de Jesus. Sai de perto. Aparta-te delas em nome de Jesus. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé. Aqui é forte, irmão. Aqui é forte, né? E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas e réprobas enquanto à fé. Homens reprovados. Olha aqui, a palavra de Deus é muito forte, irmão. Aqui essa palavra, eu confesso, é muito pesada mesmo, né? O apóstolo Paulo pegou pesado aqui mesmo, mas é assim mesmo. É o Espírito Santo que está falando. Glória a Deus, né? São essas pessoas, irmão, que vivem, que resistem à verdade, que não aceitam por nada. Deus está falando, o Espírito Santo é a verdade revelada na sua cara, mas eles estão resistindo. Tem um coração irreconciliável, um coração endurecido mesmo. E estão resistindo, lutando contra a verdade, se levanta contra a verdade. Tem argumentos contra a verdade, tem argumentos deles mesmos contra a revelação espiritual do Espírito Santo, valga a redundância. São pessoas que resistem, né? Mas Deus fala que são pessoas corruptas, réprobas enquanto à fé. São pessoas corruptas, estão corrompidas, são reprovadas enquanto à fé.
Mas não irão avante, diz aqui a palavra do Senhor, não irão avante, não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens. Algum dia será revelado publicamente diante dos homens, né? A sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Então, tu, porém, agora a palavra de Deus, eu conselho para Timóteo, eu conselho para a nova geração, eu conselho para a igreja, para aqueles que invocam de coração puro ao Senhor, o conselho de Deus é este, escuta. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. E também, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão perseguição. Então não tenha medo de ser perseguido. Se você quer viver piedosamente, agradando a Deus de verdade, invocando a Deus de um coração puro e se afastar daqueles que fazem iniquidade, irmão, irmã, você vai sofrer perseguição. Não adianta. Se você não quer sofrer perseguição, então viva contra a vontade de Deus. Simplesmente desobedeça ao Senhor. Prefere agradar os homens, prefere agradar o teu líder que está em pecado e que não confessa o seu pecado. Então, você não vai ser perseguido. E fale a palavra de Deus mentindo. Não, mas quando você quer viver piedosamente, agradando a Deus, em obediência, invocando o Senhor com um coração puro, sendo um amante de Deus, irmão, vou te falar, você vai ser perseguido. Vão se levantar de dentro da tua própria família, vão se levantar de dentro da tua própria casa, vão se levantar dentro da tua própria igreja, vão se levantar, vão falar nas tuas costas. Vão fechar as portas, quizás, do teu ministério, do gabinete ministerial. Não vão te deixar ministrar, pregar, não. Vão te perseguir, irmão. Mas continua agradando e obedecendo ao Senhor. Continua obedecendo a palavra de Deus, irmão. Porque se você quiser viver piedosamente, agradando a Deus, você vai ser perseguido. Vamos ser perseguidos, né? Todos os que querem viver piedosamente em Cristo, quando você quer viver em Cristo de verdade, você vai ser perseguido. Jesus sofreu, né? Em Cristo sofrerá perseguição. Você vai sofrer perseguição. Nós vamos sofrer perseguição. Enquanto você quer viver piedosamente nesta geração corrompida, você vai sofrer perseguição, irmão. De dentro da igreja e fora da igreja também. Então, seja consciente da palavra de Deus de hoje. Amém? Mas os homens maus e sedutores irão de mal para pior. Glória a Deus, né? Mas os homens maus, aqui tem homens maus agora. Já eu falo dos homens bons, agora está falando dos homens maus. Mas os homens maus e sedutores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados, né? Tu, porém, permanece nas coisas que aprendeste e de que fostes assegurado, sabendo de quem as tens aprendido, né? Sabendo de quem tu tens aprendido. Só Deus conhece a tua intimidade. Só Deus sabe, conhece o teu coração, né? Se Deus conhece o meu coração, somente eu sei, somente você sabe o que você tem recebido de Deus. Somente eu sei o que eu tenho recebido de Deus. Somente eu sei, conheço o meu chamado, conheço as palavras proféticas que estão sobre a minha vida e que pesam se eu não obedecer a Deus. Somente eu sei de quem eu tenho aprendido este caminho doloroso e árduo como é o ministério profético. Então permanece nas coisas que você aprendeu e de que fostes assegurado, sabendo de quem as tens aprendido, em nome de Jesus, né? E que desde criança sabes as santas escrituras, que são capazes de fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, irmão. Né? Toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, né? Desculpe, toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, né? Para corrigir, para instruir em justiça, amém? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. De novo, aqui a palavra de Deus fala, né? É para isso que a palavra de Deus, né? Inspirada por Deus. A palavra inspirada por Deus é para o homem de Deus.
É para aquele que é amante de Deus. É para aquele que invoca o nome do Senhor com o coração puro. Amém? É esse homem que vai aprender a doutrina do Espírito Santo, ou a doutrina de Jesus. Qual é a doutrina de Jesus? O Evangelho do Reino, aquela doutrina que ele ensinou quando ele estava vivo, em 3 anos e meio do seu ministério. Jesus nos ensinou, nos deixou o legado do Evangelho do Reino, que ele deixou para os apóstolos, e os apóstolos legaram para nós, e nós temos que legar para as próximas gerações até que Jesus volte. Toda a escritura é inspirada, é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa. Você tem que aproveitá-la para a doutrina, não para ensinar, para repreender. Uma coisa que a igreja hoje não aceita é repreensão de um homem de Deus. Eita Deus! Uma coisa que hoje a igreja não gosta, não aceita, é ser repreendido pela palavra através de um homem pecador como você e como eu. Porque a repreensão vem com confronto, a repreensão vem com afronta, muitas vezes. A repreensão vem com o denunciamento do pecado, daquilo que está oculto e escondido, daquilo que o homem está fazendo. Por isso que o homem não quer. Porque a repreensão é isso. Vem para curar, vem para sarar como mertiolate. Vai doer, vai arder, mas vai curar, vai sarar a igreja. Glória a Deus. Mas é proveitosa, a repreensão é proveitosa. Amém? Quando é inspirada por Deus, como diz aqui a palavra de Deus, para doutrina, para repreensão, para corrigir, glória a Deus, para instruir em justiça. A igreja não gosta de ser repreendida, não gosta de ser corrigida, porque hoje em dia tem muitos teólogos dentro da igreja, porque tem muito conhecimento, muita letra, são letrados, não gostam de ser corrigidos por um Pedro, por um pescador, por um Galileu, porque eles são os donos da lei, os donos da letra. Então, mas não gostam de ser corrigidos. Mas a palavra de Deus, que é inspirada por Deus, é para instruir em justiça, para que o homem de Deus, para aquele que é de Deus, para o homem de Deus, seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda boa obra, Glória a Deus. Então, meu irmão, para fechar, eu leio aqui: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, se desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando para as fábulas, para as histórias de homens. É isso que é fábula, história de homem. Glória a Deus. Olha, glória a Deus. Olha, já estou acabando a ministração, mas Deus abençoe aqui você, irmão Osnei Sueli. Não te conheço, não sei quem é você, ou não me lembro, mas que Deus te abençoe. Obrigado, Se você quiser compartilhar essa mensagem, eu creio que a igreja de hoje, não somente aqui no Brasil, mas na igreja de hoje, precisa ouvir essa palavra, Porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências são desejos carnais, do próprio homem, amontoarão, prepararão, capacitarão para si mestres, seus próprios mestres, tendo comichão nos ouvidos, te desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas, que são as histórias do homem. Tu, porém, vigiar em todas as coisas, sofre as aflições. De novo, a palavra de Deus fala de sofrimento, de perseguição, agora fala de aflição. Sofre as aflições. Aleluia, faça a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. E é isso que eu estou fazendo hoje, plena demonstração do meu ministério, em nome de Jesus, pregando o evangelho, a palavra de Deus, a verdade, que muita gente não está suportando, não suporta de ouvir e não quer escutar porque não gosta de ser repreendido, não gosta de ser corrigido, não gosta de ser instruído pela verdade do Espírito Santo de Deus. E mais quando Deus usa um homem. Mas eu vou te falar, irmão, vou te dar uma notícia, uma notícia antiga. Deus sempre usou um homem pecador para levar a sua mensagem para um povo corrompido, numa geração corrompida. Deus sempre levantou um Isaías, Deus sempre levantou um Jeremias, Deus sempre levantou um Ezequiel, Deus sempre levantou um Malaquias, Deus sempre levantou, aleluia, um Joel, aleluia, Deus sempre vai levantar um João Batista, Deus sempre vai levantar uma voz profética na tua
geração hoje. E eu me apresento para vocês em nome de Jesus como uma voz profética, presidente e líder do Ministério Glória, Reino, Obediência e Missões. Como todo mundo conhece, Ministério Glória. Assim eu falo para você a palavra de Deus em nome de Jesus. Presta atenção àquilo que Deus está falando. Seja humilde de coração. Analisa, medita esta palavra, medita esta palavra, analisa. Se você quer aportar algo mais, pode mandar mensagem, não ficou chateado, nem ficou bravo, não. Em nome de Jesus. Se você quer brigar, eu não vou te responder, eu não vou cair na tua briga, tá? Se você quiser discutir, eu não vou discutir com você, tá bom? Mas que Deus te abençoe, que Deus abençoe a igreja do Brasil, que Deus abençoe a igreja brasileira, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia daqueles homens, daquela geração irreconciliável, que são amantes dos prazeres mais do que de Deus. Amém? Irmãos, eu insto você em nome de Jesus com esta palavra. Não andes, afasta-te dessas pessoas. Afasta daquelas pessoas que a palavra mencionou aqui. Afasta-te dos irreconciliáveis. Afasta-te, irmãos, porque eles não querem nada com Deus. Eles não querem nada com o Espírito Santo. Eles não querem ser convencidos. Eles não querem ouvir a verdade. Eles são irreconciliáveis. Afasta-te deles. E busca te reunir. Busca te congregar. Busca invocar ao Senhor com aqueles que têm um coração puro e que estão buscando agradar a Deus em espírito e em verdade. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Boa noite. Eu não tinha planejado esta meditação, mas o Espírito Santo ardeu em mim para falar para ti da parte de Deus. E assim disse o Senhor para ti hoje. A paz do Senhor, Deus te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.